O duro que aparece aqui algumas coisas de permitir, eu não sei porquê, mas tudo bem. Bom, então, gente, boa noite. Hoje tenho o prazer de receber aqui na nossa sala de aula virtual, esse ensino remoto. Aqui estamos confinados em tempos de pandemia, mas sempre lembrando que o velho Isaac Newton também passou por uma pandemia dessa, a sorte dele que não existia ensino remoto e ele descobriu todas as leis do universo. Então, eu tenho aqui o meu caro Eduardo Henrique Peruc Kichhofer, Ei, se meu alemão estiver correto, Kichhofer. Kichhofer, professor doutor atuando na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e a palestra hoje versará sobre o esclarecimento dos conceitos de arte e ciência como entendidos entre os séculos XIV e XVII, além de mostrar como filósofos, humanistas e artífices pensaram e praticaram artes e ciências nesse período, como nos casos da arte, da pintura e das artes mecânicas. Mas antes dele iniciar, quero apresentá-lo ainda como pesquisador que ele é, qual a formação dele. Eu acho, pelo que eu entendi, ele começou com ciências biológicas, mas depois se graduou em artes plásticas pela Federal do Rio Grande do Sul, em 94. Exatamente. Fez mestrado em História da Arte e da Cultura pela Unicamp, em 99, e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, com o nosso querido Mariconda, é isso, né? Exatamente. Não é? E realizou um pós-doutorado no Kunsthistorisches Institut em Florença, entre 2014 e 2015, sob a orientação do meu querido colega Paulo Galuzzi, se não me engano, não é isso? Galuzzi foi na época do doutorado. Doutorado? Foi aí o sanduíche, né? Sanduíche. Isso, o pós-doc, Alessandro Nova, diretor do Kunst. Legal. Não onde ele elaborou uma nova edição dos manuscritos de anatomia do Leonardo da Vinci, introduzidos Tenho por... elaborado, não? Oi? Não está pronto ainda. É o que Daqui a está em pouco eu falo disso. elaboração, é a joia da Isso. coroa. Introduzir aí por ensaios a respeito dos métodos de estudo e um amplo framework a respeito do Renascimento. Não é isso? Exatamente. Tem estudos ainda históricos como base, estudando as consequências do rompimento com o senso comum feito pela ciência moderna, especificamente nas áreas de neurociências, que, ao elaborar suas teorias, desconsideram noções de valor, perfeição e finalidade. Atua principalmente nos seguintes temas: história da filosofia e renascimento, Leonardo da Vinci e anatomia, Galileu e ciência moderna, neurociência e neuroestética, Todas essas fontes foram do currículo Lattes, mas eu quero deixar aqui como testemunho que eu conheci o professor Kichhofer por dois dos seus escritos, que são os estudos do Vesalius e do Leonardo da Vinci, que ele apresentou na revista. Me relembra aí, Eduardo, que eu tenho muita janela aberta aqui. Ciência Studia. O Ciência Studia, isso, não é? E que eu já uso com os meus alunos de diálogos interdisciplinares arte e ciência do curso de artes visuais aqui da Estadual de Maringá. Lembrando que nós temos alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação, duas disciplinas de diálogos interdisciplinares arte e ciência, da UEM, e duas turmas de fundamentos históricos e epistemológicos da ciência, do programa de mestrado e doutorado em educação para a ciência da UEM, e de ensino de ciências e tecnologia da Tecnológica Federal do Paraná, campus de Ponta Grossa. Então, temos um público amplo, não é? Como você merece pelos estudos aí que você tem desenvolvido aí ao longo dos últimos anos. A palavra é sua e te agradeço de novo o convite. Ok, muito obrigado, professor Marcos, pelo convite, obrigado a todos que estão participando, enfim, né? Eu tenho um plano aqui de falar aproximadamente 1 hora com vocês, espero que depois possamos conversar, enfim, ok? Só uma breve observação acerca de minha formação, uma formação, digamos, aparentemente caótica, entre aspas, enfim, né? Sim, artes plásticas, depois ciências biológicas, depois mestrado em História da Arte, depois doutorado em Filosofia da Ciência, enfim, né? Não obstante, uma aparente variedade de disciplinas hoje de áreas de conhecimento distantes entre si, desde meus 20 anos de idade, já vão lá muitos anos, enfim, eu estou atrás de questões acerca de conhecer. E conhecer
no sentido de como conhecemos o mundo, enfim, né, como certas pessoas, no caso de história, conhecem o mundo em que estão. No caso, meus cursos na Unifesp, basicamente acerca de Copérnico e Galileu, são os dois cursos básicos lá, formação da ciência moderna, etc. Enfim, né? Eu resumo eles mais ou menos assim, como certos homens do Renascimento conheciam os céus, enfim, e como hoje nós podemos conhecer como eles conheciam os céus. Daí minha ênfase bem marcada em questões de método, eu falei disso para vocês hoje, enfim, né? Em vista de fazer uma abordagem histórica rigorosa. Enfim, né? Eu digo isso porque certos termos aí, inclusive na área que eu estudo, inclusive entre pessoas de filosofia, como ciência e arte e filosofia, são muito falados diariamente, centenas de vezes, e pouco explicitados, pouco interrogados. Enfim, uma de minhas tarefas básicas é justamente fazer isso. E eu estudo já há mais de 25 anos Leonardo como anatomista. Leonardo da Vinci, para mim, é uma espécie de janela privilegiada para estudar o Renascimento, que foi, entre outras coisas, um grande processo de ordenação dos saberes. E ao longo desses 25 anos, por incrível que pareça, enfim, nunca vi um texto específico acerca dele, de Leonardo, que defina, em termos de época, de modo cuidadoso, arte e ciência, por exemplo. Enfim, fala-se de Leonardo, arte e ciência, por exemplo, enfim, mas, puxa, de que se falava lá no Renascimento, quando justamente se pensava acerca de arte e ciência, etc. Enfim, então, a ideia de minhas pesquisas, basicamente, são esclarecer esses termos principais, para entender historicamente Leonardo, arte e ciência, tanto quanto possível hoje naquele contexto lá. Enfim, é o que eu vou tentar fazer, esboçar para vocês hoje aqui com uma série de imagens, enfim, ok? Então eu vou fazer uma apresentação agora sobre umas 24 imagens, enfim, eu vou falar acerca delas, mas basicamente nosso roteiro é esse. Eu vou esclarecer alguns termos, os termos básicos, enfim, vou mostrar um pouco de Leonardo da Vinci, de modo rápido, enfim, panorâmico, e depois falar de arte e ciência italiana e duas vertentes, digamos, que surgiram disso, enfim, né, para que possamos depois discutir um pouco, enfim, ok? É uma tarefa muito simples, definir os termos, mas eu sei que requer um pouco de atenção, no sentido de que implica repensar, que se repense certos usos de palavras bem cotidianas, de novo, como arte e ciência, enfim. Okay? E eu espero esclarecer isso para vocês na próxima hora e pouco, no mínimo de modo introdutório, enfim, ok? Então, vou abrir uma apresentação, só um minutinho. Present now. Inventar screen. Share, só um minutinho, vamos lá. Opa! Pronto. Play. Vocês estão vendo uma imagem, certo? Alguém me deu um retorno pelo microfone por aí? Certo? Uma fotografia do Davi e do Michelangelo, ok? Sim. Ok, então vamos lá. Gente. Estamos vendo aí a cópia do Davi de Michelangelo, que está na frente da senhoria, em Florença. O original daqui a pouco veremos, está na academia, não fico muito longe daí. E veja, o primeiro ponto, para fazer o tipo de pesquisa que eu faço, é perceber, entender, intuir, enfim, né, que lá, quando Michelangelo fez, estamos entre 1501 e 1504, enfim, aí também na Leonardo, ou então antes Alberti, até bem tarde, até o século XVII, XVIII, enfim, né, quando se falava arte, ciência e filosofia, falava-se de conceitos diversos daqueles que falamos hoje. O primeiro ponto talvez seja perceber, aquele mundo lá era um mundo diverso, nosso mundo contemporâneo. Enfim, okay? Havia palavras como arte, em italiano, enfim, né, que eram usadas de outro jeito que não o jeito que nós usamos hoje. Enfim, né? Vejam, Michelangelo fez o Davi entre 1501 e 1504, isso é bem documentado, enfim, né? E há dois documentos muito singulares acerca do transporte do Davi, da Ópera del Duomo, onde Michelangelo fez, até a Piazza, onde ele foi colocado. Enfim, né? Foi percebido como obra, uma escultura excepcional na época, os documentos são claros quanto a isso, e, dado essa excepcionalidade, foi decidido não colocá-lo ele em cima de um dos contrafortes do Duomo,
mas sim em frente ao Palazzo Vecchio, na piazza, enfim, né? E esses dois documentos contam que o Davi foi apedrejado durante o transporte. Como assim foi apedrejado, hein? Como assim apedrejar uma obra de arte? Estranho, enfim, né? E são documentos muito simples, são crônicas de Florença da época, sem retórica, enfim, então são confiáveis nesse sentido. Por quê? Enfim, vejam, hoje, para nós, o Davi está aí, enfim, é uma obra de arte, enfim, né, está na academia, está numa tribuna feita especialmente por ele no fim do século XIX, mas, voltando, quando o Michelangelo fez, não era uma obra de arte. Opa, como assim, Eduardo? Vejam só, hoje, pensemos agora a palavra arte em especial, enfim, ok? Hoje, quando nós falamos arte, em nosso meio acadêmico especial, e no curso que vocês fazem, enfim, né, nós falamos principalmente de obras de arte. Pensem, por exemplo, o Museu de Arte de São Paulo, enfim, o Museu de Obras de Arte de São Paulo, enfim, pensem acerca de Arte Michelangelo, um livro com esse título. Vocês imaginam, vocês pensam intuitivamente, um conjunto de obras de Michelangelo, como desenhos, pinturas, esculturas, enfim. Esse é o sentido básico que nós usamos em nosso meio acadêmico. Há outros sentidos, muitos outros sentidos de arte, mas para nós aqui, a arte significa obra de arte. E por obra de arte, eu entendo obras que hoje nós apreciamos principalmente por suas características estético-formais. E o próprio Davi é um exemplo disso, a Mona Lisa e tantas obras mais, enfim, né? Inclusive obras que não foram feitas como obra de arte, como esse caso aí, já falei mais, enfim, ou até obras, digamos, da Grécia Antiga, de Roma e de outras culturas, enfim, ok? Então, quando nós falamos arte, falamos de obras de arte, enfim, ok? Tudo bem, é o modo que a gente usa hoje, problema algum, enfim, ok? Agora, no Renascimento não existiam obras de arte, as obras não eram apreciadas por suas características formais. Claro, justamente nessa época, algumas pessoas, artífices, letrados de diversos tipos, enfim, né, filósofos, humanistas, começaram lentamente a perceber que certas obras eram melhores do que outras. A nossa noção de obra de arte, sim, começa lentamente no Renascimento, tá? Muitos documentos que falam acerca disso, mas a ideia de museus de arte, como nós temos hoje, isso vem do século XVIII para cá, meados do século XVIII para cá. Se eu não estou enganado, o primeiro museu de arte como nós concebemos é o Museu de Dresden, inaugurado em 1770, 80, depois o Louvre, em 1799, depois o Uffizi, em Florença, enfim, okay? Uma obra como essa, o Davi, do Michelangelo, temos aí a cópia, era uma obra que tinha funções cívicas e religiosas. O rei Davi, enfim, o rei Davi do Velho Testamento, o pequeno rei Davi, que matou o gigante Golias, enfim, era associado à figura da República Florentina, uma pequena cidade contra, por exemplo, Milão, que era o gigante Golias, enfim, Davi era um símbolo. E há N documentos do século XIV e XV que mostra a aceitação, digamos, da figura do rei Davi, personagem bíblico, como um símbolo cívico da cidade de Florença. E o rei Davi, e o Michelangelo fez o Davi com esse intuito. E nessa época, enfim, né, 1500 e 1504, Florença uma república. Era uma república que havia contra a família Médici, que havia sido expulsa de Florença em 1494. E é bem possível que as pessoas que atacaram um símbolo cívico-religioso republicano, enfim, eram pessoas partidárias da família Médici. Atacaram não uma obra de arte, mas, de novo, um símbolo cívico-religioso, enfim, okay? Da cidade que está aí. Tenta imaginar o seguinte, enfim, né? Imaginem, por exemplo, que existe hoje no Brasil um grande escultor, qualquer coisa que ele faz é maravilhosa, vale milhões de reais, etc, etc. Enfim, né? E um dia alguém paga ele fazer uma estátua do Lula, por exemplo, para colocar no meio da Avenida Paulista. Ou escolham outro político que vocês queiram aí, enfim, bem controverso, enfim. É claro que isso vai causar problemas, no sentido de que, mesmo que a obra seja bela, o que está em questão ali é quem a obra representa e não a própria obra, enfim. Okay? Claro que haverá pessoas que vão apedrejar a estátua do Lula, quem quer que seja, outros vão defender, enfim. Okay? E pense que nessa época, obras cívico-religiosas eram vistas principalmente por isso e não por serem obras de arte. Não obstante, repito o fato que nesta época começava-se já
a se pensar qualidade em obras. De novo, os documentos são bem claros quanto a isso, enfim, ok? E, de novo, o fato, veja, que nós temos, que hoje, o Davi hoje é uma obra de arte, não é problema algum, ao contrário, enfim, eu adoro a história da arte, a história de obras de arte, mas para fins de estudos históricos é importante tentarmos, tanto quanto possível, pensar uma obra como essa, dá no contexto em que ela foi feita, enfim, ok? Hoje, é claro, temos museus, só para você ter uma ideia de como nós temos reverência para uma obra como essa, enfim, é uma obra restaurada continuamente, e que você ter uma ideia da dimensão dessa obra, que não fica clara nessa imagem. Vejam essa daqui, por exemplo, vejam só, né? O tamanho do Davi, enfim, né? E porque o gigante, como era chamado, que foi considerado excepcional, a mais bela escultura feita até então, escreveu Giorgio Vasari, enfim, okay? Uma grande obra, mas que ainda não era uma obra de arte como nós entendemos hoje. De novo, meu ponto aqui é pensar, aquele mundo, aquela civiltà é um termo de época, seria algo mais ou menos como cultura, enfim, né? Era diversa, diferente no nosso mundo contemporâneo hoje. E arte na época, esse é o ponto, um dos nossos pontos centrais aqui, enfim, quando um cara como Leonardo da Vinci escrevia arte, por exemplo, ou letrados como o Benedetto Varchi ou Alberto Arte, eles queriam dizer não obra de arte, mas conhecimento prático. A forma clássica aristotélica é uma disposição de fazer com razão verdadeira. Então, a arte lá significava conhecimento, um conhecimento para fins de produzir, podia ser um discurso, um prédio, uma estátua, uma pintura, enfim, ok? Então, a arte significava, eu repito, a disposição de produzir com razão verdadeira, e também havia um segundo significado de ofício ou profissão que usava desses conhecimentos. Por exemplo, um pintor toscano chamado Cellino Cennini, por volta de 1400, escreveu um livro, chama-se Livro dell'Arte, Livro da Arte hoje, que é um livro é uma espécie de manual para as oficinas da época, como preparar lá o muro para pintar, como preparar os pincéis, como preparar as tintas, enfim. Okay? E logo no começo ele fala que o Giotto teve mais arte que qualquer outro antes dele. Então, ele teve arte. Seria algo mais ou menos, um pouco preciso, técnica para nós. Então, Giotto teve arte. Mais que qualquer outro, Giotto, o primeiro pintor importante do século XIV, o primeiro pintor do Renascimento, enfim, né? E logo depois ele fala dele mesmo, o Cellino, ele se diz um membro exercitante da arte da pintura, um membro em exercício da profissão, do ofício da pintura. Mas o sentido principal para nós aqui, que é o sentido antigo, enfim, talvez o mais importante, arte significa conhecimento, prático, razão verdadeira. Tentem esquecer, por favor, obra de arte. E pensem em conhecimentos que fazem obras, que para nós hoje, nesse caso aqui, são obras de arte, enfim, ok? Avante. Vejam só uma foto do Louvre, enfim, hoje para nós temos museus de arte, de novo, não há problema algum quanto a isso. Mas, lá no Renascimento, por exemplo, fazia-se obras tinham, de novo, funções cívicas e religiosas, mais ou menos misturadas, enfim, né? O rei Davi, personagem bíblico, tinha uma função cívica, enfim, ok? Esses pintores, escultores faziam obras em função, de novo, dessas questões cívico-religiosas. E pintavam-se crucifixos, enfim, né? Para fins de devoção, a Capela Sistina, enfim, né? As pinturas dos pintores do século XV, lá de Ghirlandaio e outros, as pinturas safrescas de Michelangelo, faziam parte, como fazem até hoje, de um aparato litúrgico. Mas aqui estamos no Louvre, com pinturas venezianas no fundo, enfim, né? Pinturas que foram feitas na época com fins que não eram fins estético-formais, enfim, né? E tentem imaginar aí, enfim, né, um homem do século XV, acostumado com pinturas religiosas, principalmente, enfim, em um museu como esse, enfim, né? Ou a National Gallery de Londres, enfim, né? Ué, como assim? As pessoas não rezando? Ficam olhando para as pinturas e não rezam, sabe? Uau! De novo, gente, o meu ponto aqui é aquele mundo era diferente do nosso, nesse sentido, entre muitos outros, enfim, ok? Então, esse é o primeiro ponto, em termos de arte, enfim, essa divisão, essa noção básica, enfim, ok?
E só para deixar isso bem claro, enfim, estamos vendo aqui uma gravura de 1503, uma gravura de um livro chamado Margarida Filosófica, algo como Margarida Filosófica, Pérolas Filosóficas. O autor chamava-se Gregor Reich, foi um monge alemão do século XV para XVI, enfim. O que nós temos aqui é uma partição da filosofia, está escrito ali em cima, filosofia partitio, a divisão da filosofia, enfim, né? E eu não estou conseguindo colocar aqui o cursor, mas enfim, vamos lá, vai. A questão aqui é a seguinte, naquela época, no século XVI, XV para XVI, até o século XVII, enfim, né, qualquer conhecimento que podia ser organizado por princípios e causas, por noções gerais, enfim, né, era chamado, podia ser classificado, essa palavra filosofia, sentido bem amplo, bem geral, genérico, enfim, ok? Então, isso daí é a partição da filosofia, e ali à nossa esquerda, está escrito a filosofia dividida em, para cima em teórica e para baixo prática. Essa divisão básica que vem dos antigos, que se manteve até o século XVII, talvez XVIII, enfim, ok? Ali a parte teórica, ali para cima, enfim, a teórica ou especulativa, por sua vez, é dividida. Eu vou simplificar um pouco. Lá em cima, metafísica, depois matemática, depois física. Nós temos ali em cima metafísica, enfim, né, a parte mais abstrata da filosofia, depois a matemática. Eu vou só fazer o seguinte, só um minutinho, eu vou fazer assim. Vou fazer assim agora para apontar, enfim, ok? Então, filosofia dividida em parte teórica e parte prática, fica mais claro assim. Aqui, eu vou esquecer essa parte aqui, para não complicar a nossa vida agora, não é preciso falar disso aqui, enfim, ok? Se alguém quiser, depois eu posso especificar. Então, a metafísica, a parte mais abstrata, que pode ser divinamente inspirada ou humanamente conquistada, a matemática, aritmética, geometria, música com harmonia, enfim, astronomia, e a física, que, enfim, a nossa ciência veio a ser a mistura de matemática com a física, enfim, ok? Aqui a parte prática podia ser a parte ativa, ligada à ética, política, economia, e também a monástica, aqui, Gregor Reich era um monge, enfim. Né? E aqui a parte factiva com as artes. Vejam, nesse sentido das artes, sentido dos conhecimentos práticos, enfim, como falei agora há pouco, estavam nessa parte, que a política era uma arte também, que usava algum tipo de produção, algum tipo de atividade. E as artes, em geral, eram estudadas em vista dos seus fins, ao contrário das ciências, que eram estudadas por si mesmas. Então, as ciências aqui eram contemplativas, não operativas, e as artes eram feitas seus fins, para uma cidade com uma política, ou então, no caso das cidades mecânicas, aqui, fins de produzir uma estátua como o Davi, por exemplo. Então, aqui, vejam só, então nós temos toda a parte prática, ou, entre aspas, artística aqui, enfim, né? Questões para produzir, para agir, e aqui a parte teórica, que em geral é chamada de ciência, voltada para conhecer. Ciência da disposição demonstrativa, para demonstrar, enfim, né? Causas eternas e necessárias, enfim, acerca da geometria, do mundo físico, dos entes, essências, enfim, ok? Então, vejam, gente, quando se fala arte e ciência no Renascimento italiano, vamos esclarecer isso agora, enfim, fala-se de formas de conhecimento, teóricas ou práticas, que estavam sob o nome geral de filosofia, enfim, ok? Então, quando eu falo aqui Renascimento, arte e ciência, trata de algum tipo de matéria científica, tratada por desenhos, de pinturas, que seja bela, enfim, né? Até podemos fazer isso, digamos, de fundos explícitos em termos de anacronismo. Daqui a pouco eu falo mais acerca disso, no sentido de que não é problema algum que se pense arte no Renascimento italiano com os nossos termos. Por exemplo, podemos ver um folho de desenho de Jonathan Leonardo, ver ali matérias científicas, enfim, anatomia, daqui a pouco eu mostrei alguns folhos para vocês, e dizer que esse folho é belo, foi feito com arte, como temos hoje. Tudo bem, né? Problema algum fazer isso, mas se quisermos fazer história de modo rigoroso, se quisermos tentar entender como lá talvez se entendia arte e ciência, aí é importante que esqueçamos nossos sentidos. Basta esclarecer qual é o sentido de arte e ciência que usamos, enfim, né? Arte não como obra de arte, mas como conhecimento produtivo. E aí, então, estudar segundo nossas intenções, nossas ideias, enfim. Mais ou menos assim, é como uma pessoa que vai jogar xadrez, enfim, ok?
existem as peças, enfim, eu descrevo as peças, esse aqui é o peão, por exemplo, enfim, e o peão opera de tal modo. Eu descrevo minhas peças, minhas regras. Eu posso jogar xadrez com qualquer pessoa. Ou como fiz, define seus conceitos de massa, força, e para que ele opere e converse com outras pessoas com as quais ele divide esses conceitos, enfim, ok? E no nosso caso, fazendo história, estou propondo para vocês, olha, eu vou usar arte desse modo, ciência desse modo. E, resumindo de novo, nosso problema aqui é acerca de arte e ciência, de relação entre formas de conhecimento. Ou práticas, no caso de arte, ou teóricas, no caso de ciências, enfim, ok? É disso que estamos falando aqui. Tudo bem? E vejam, eu vou só fazer aqui play, só um minutinho, play. Isso aqui, digamos, é um blueprint da filosofia renascentista. Conheço dezenas de fontes semelhantes a esta, enfim, textos descrevem a divisão da filosofia mais ou menos como nós temos aqui, com algumas variações, mas basicamente essa imagem aí resume grande parte da tradição renascentista, em grande parte antiga e também medieval. O Renascimento teve muito de medieval ainda, de antigo, enfim, ok? Foi muito, talvez, menos moderno que se imagine, enfim, ok? Então, veja, esse é o nosso mapa conceitual, enfim, até publiquei um artigo acerca dessa imagem, há uns anos atrás, descrevendo essa imagem em detalhes, enfim, você pode pedir depois, enfim, ok? Para entender, de novo, artes, ciências lá, ou então conhecimentos teóricos ou práticos, enfim, ok? Só para complicar um pouquinho, e para esclarecer uma questão também, está um pouco confusa hoje, enfim, né? Nessa época, filosofia e ciência eram usados indistintamente. Se nós temos aqui, voltando, filosofia e partiture, a divisão da filosofia, enfim, né? Aqui nós temos a escrita ali em cima, a divisão das ciências, enfim, né? O uso de termos lá era um pouco escorregadio, por assim dizer, mas no fim das contas, enfim, né? Nós temos aí também, ali em cima, scientia, poderia ser filosofia, ali a nossa esquerda especulativa ou teórica, e à direita prática, enfim, mais ou menos como a gravura anterior. A nossa divisão hoje, nossa divisão de filosofia e ciência surgiu a partir do século XVII. Isso só foi consolidada no século XVIII para o XIX. Enfim, né? Hoje, grosso modo, de modo muito simples, cientistas especulam, especialmente cosmólogos, enfim, né? Então aqueles caras trabalham com física de partículas, enfim, mas por mais abstratos que eles sejam, eles têm um horizonte empírico à vista, eles querem que alguém comprove as teorias deles com algum tipo de observação sistemática ou um experimento, enfim, ok? Ao passo que filósofo não tem esse tipo de compromisso, filosofia é uma área mais vaga, em bom sentido, enfim, né? Ao passo que ciência também é vaga, mas requer um certo compromisso com a realidade, por assim dizer. Enfim, okay? Mas isso é algo recente. No Renascimento não havia essa distinção, e de fato, voltando à imagem, a física que viesse a nossa ciência dentro da filosofia, enfim, né? Mas, outra vez, os termos eram um pouco escorregadios, enfim, ok? Mas, grosso modo, enfatizo parte prática, parte teórica. Parte prática, usualmente chamada de arte, parte teórica, usualmente chamada de ciência, enfim, ok? Ambas sob o nome de filosofia. Tudo bem? Eu sei que é um pouco complicado isso, mas, enfim, né? Tentem ter atenção para saber operar de modo um pouquinho diverso do usual de vocês. Eu imagino arte e ciência, enfim, ok? Então, isso posto, gente, um levíssimo assim, resumo. Esse Renascimento, mas antes dessa imagem, hein? Só para vocês terem uma ideia, digamos, como aquele mundo era diverso, enfim, é diverso do nosso, enfim, é importante termos isso em mente. Veja, estamos vendo aqui uma gravura da Nova Scienza, de Nicola Tartaglia. Tartaglia foi um matemático do século XVI, do século XVI, importante, um dos primeiros a pensar balística, ele chama de arte del bombardieri, a arte dos canhoneiros, enfim, primeiro a pensar a trajetória dos tiros de canhão como se fosse uma parábola. O Galileu conseguiu depois, mas ele começou a pensar isso. A ideia é que ele começou a aplicar matemática em algo físico, não só físico, mas também mecânico. No sentido das artes mecânicas, a arte do bombardeiro, uma arte, conhecimento produtivo, na época pouco sistematizado, e ele resolveu pensar isso matematicamente, algo novo na época, enfim, né? E nós temos aí, na parte de baixo, no centro, ali uma figura que é o Euclides, 100 pessoas, enfim, né? Euclides, o matemático, enfim, né? Lá em cima, sentado, temos a filosofia, aquele saber mais elevado, enfim, né?
que abarcava todos os demais saberes. Um pouco abaixo dela temos Platão e Aristóteles. Então, para se chegar até Platão, Aristóteles e filosofia, passava-se por Euclides, embaixo de novo, enfim. Né? E aí no meio, naquelas pessoas, enfim, estaria o Nicolau Tartaglia, o próprio Tartaglia, circundado de artes liberais, especialmente o quadrívio. Aqui a arte tem um sentido de conhecimento teórico. Veja, os termos eram um pouco escorregadios, mas eram, no fim das contas, ciências. Estaria a aritmética, a música, estaria a geometria, enfim, né? E junto, não temos como ver detalhes aqui, mas depois eu mando a imagem para quem quiser, enfim, né? Ali estão figuras do sortilégio, ou seja, feitiçaria. Ali uma figura com a hidromancia, divinação a partir d'água. Necromancia, divinação a partir de corpos mortos. Opa, como assim? Vejam só, matemática importante do século XVI, enfim, que fala de Euclides e de filosofia, Platão, Aristóteles, que começou a pensar a balística, como entendemos hoje, ainda assim considerava o nome da filosofia necromancia, feitiçaria, geomancia, hidromancia. Uau, que mundo era esse, hein? E veja, é importante que tenhamos isso em mente, sabe? É um mundo diverso nosso, em N aspectos, esse é apenas um deles. Sabe? Um mundo muito mais antigo que moderno, imensamente separado do nosso, não obstante uma continuidade que sabemos, enfim, ok? Então, vejam só, aí o Tartaglia, enfim, né? Matemático, falando de feitiçaria, geomancia, etc, etc, enfim, né? E voltando, só para terminar essa breve introdução, enfim, aqui nós temos, vejam, uma espécie de mapa de saberes do nascimento, de novo Gregor Reich, a partição da filosofia. E havia, que vinha dos antigos, 3 critérios para entender, para organizar os saberes. O primeiro deles era quanto mais afastado, isso é bem importante, quanto mais afastado da matéria, melhor era o conhecimento. As artes na parte de baixo, as artes produziam coisas, enfim, né, que se corrompiam, eram feitas se corrompiam, enfim. Também um pouco acima das artes, ali está a política, a ética, também era o mundo de geração e corrupção, nosso mundo do dia a dia, enfim, né. Agora, a parte teórica tratava de causas necessárias, então, era mais elevado. Mesmo a física, que trabalhava com objetos materiais, tinha um grau de abstração maior do que coisas práticas, que visava conhecer, não visava agir, enfim, ok? Então, quanto mais afastado, melhor. Claro, matemáticas, metafísica, eram as formas de saber mais elevadas, enfim, esse é o critério 1. Critério 2, quanto mais precisão, quanto mais preciso, melhor o conhecimento. Então, quando se fazia ali por uma pintura que se fazia utilizando matéria, coisas cotidianas, que um dia se corromper, enfim, ao passo. Lá em cima, o cara que tratava de metafísica, como o conhecimento que ele trabalhava, né, era um conhecimento sobre coisas materiais, então era um conhecimento mais preciso, mais certo, enfim, ok? Então, afastamento da matéria, grau de certeza e utilidade. Quanto menos útil, melhor era o conhecimento. Isso só um pouco estranho, mas é muito claro nas fontes, enfim, quanto mais afastado, quanto mais inútil, melhor, enfim, quanto mais contemplativo, melhor. Claro, a metafísica estava lá em cima, depois a matemática, depois a física, mas enfim. Né? E justamente nessa época, esse é um ponto central para nós aqui, filósofos, humanistas, artífices, enfim, começaram a aproximar formas de saber teóricas e práticas, começaram a aproximar ciências e artes de diversos modos. E esse é um ponto central para nós aqui, enfim, né? De modo que essas noções antigas, essas hierarquias antigas de saber começaram a ser colocadas em questão. Enfim, e hoje não temos mais critérios como os antigos para dividir saberes desse modo. Enfim, não temos mais esse tipo de ordenação que vemos aqui, não existe mais, enfim, né, sem chance. Claro que temos ainda restos disso, física teórica, física prática, ciência básica, ciência aplicada, temos um pouco disso, mas não temos mais condições de organizar saberes como nós temos aqui. Era um mundo muito mais simples do que o nosso, muito mais simples, enfim. Né? E hoje, para quem tem curiosidade por questões contemporâneas, quando muito nós podemos pegar bases de dados, por exemplo, enfim, né, e fazer maps of science, como este aqui, de Kate Born, 2012. E vejam, daqui para cá, muita água rolou, né? Hoje, vejam, nós temos aqui um Map of Science, 2012, temos aí diversas ciências. Como se foi feito isso, enfim, né?
a partir de bases de dados, palavras-chave e citações, como hoje diversas ciências estão interligadas, enfim, temos ali ciência de computação, química, geologia, biologia, enfim, né? Como isso é o mapa americano, enfim, ali na parte amarela, a nossa esquerda acima, Social Science, que implica lá geografia física, por exemplo, enfim, né? E notem que as humanidades estão ali em cima, isoladas. Enfim, humanidades no mundo americano, no mundo anglo-saxão, basicamente história, letras e filosofia. Enfim, estão bem isoladas. Podemos falar disso em outra, daqui a pouco, enfim, mas eu diria perigosamente isoladas, enfim, talvez em grande parte auto-isoladas, enfim, okay? Separadas das demais áreas do conhecimento, enfim, o que é uma pena. Enfim, né? Podemos conversar isso daqui a meia hora, enfim, né? Então, vamos adiante, que eu já estou um pouquinho atrasado, enfim. Então, vamos lá. Renascimento. Primeiro, duas questões gerais acerca do que foi feito lá em termos de artes, ciências, de novo, conhecimentos práticos, conhecimentos teóricos, enfim. Né? Nós estamos vendo aqui um afresco, imagina um afresco que está na loja del Di Gallo, é uma loja marcada lá em Florença, ao lado do Duomo, do Grande Duomo de Florença, enfim. Né? E estamos vendo um afresco aí datado em 1342, de um mestre anônimo, mestre de Galo, enfim, né? Algum maestro anônimo do círculo de Bernardo Dadi, falando de outro, enfim, ok? Isso importa no seguinte sentido, a imagem de baixo. A cena geral, uma Madonna da Misericórdia, a Madonna que protege, enfim, ali os cidadãos ali embaixo dela, enfim, estão aí as obras da Misericórdia descritas no manto dela, mas interessa para nós aqui a parte de baixo, que é a primeira representação de Florença que nós conhecemos. Está aí, enfim, na Florença, Civitas Fiorentia, cidade de Florença, enfim, né, Museu, temos o Batistério, na época já o monumento mais importante da cidade, enfim, né, um pouco atrás do Batistério, à direita, o Duomo, a fachada em obras, o campanário, o campanile em obras, enfim, né, enfim. Então, estamos em 1342, e a próxima imagem é de um pintor anônimo de aproximadamente 1480, talvez um pouquinho depois, de um pintor também anônimo, do Silvio Piero da Francesca, que foi um tratadista, um pintor e um escritor importante, acerca de perspectiva. Então, aqui nós estamos em 1342, presta atenção, e a próxima imagem, 1470, 80 ou um pouquinho depois, enfim, ok? Vejam. Uau, que diferença, enfim, ok? Há duas questões aqui, ou três, enfim. Antes, uma questão histórica, Renascimento, basicamente, em pouquíssimas palavras, como o nome sugere, Renascita, é um termo já do século XVI, Renovatio se encontra no século XV, em fontes, enfim, né? Basicamente, um renascer da cultura antiga, enfim, né? Em busca de textos, livros, manuscritos antigos, enfim, né? Aristóteles era conhecido, mas foi relido, retraduzido. Platão foi praticamente conhecido no século XV, e outras doutrinas antigas, enfim, ok? Então, a ideia de renovar, a civiltà, a cultura italiana, mediterrânea, enfim, né? Nessa época. Já século XIV, depois XV, enfim, né? Enfim, então esse é um dado histórico, e no começo do século XIV, um letrado chamado Poggio Bracciolini descobriu na Suíça, um monastério, possivelmente o arquiteto de Vitrúvio. O Vitrúvio foi o arquiteto do romano, começo do Império Romano, enfim. E é o único tratado de arte, no sentido de arte produtiva, que sobreviveu dos antigos. E a descoberta mostrou para os renascentistas, letrados, o seguinte: se alguns antigos escreveram acerca de artes, no caso da arquitetura, enfim, a arte, então nós podemos escrever também, então as artes agora também são objeto das letras. E isso fez, enfim, causou um impacto muito grande em termos da cultura da época, e diversos tratados de arte foram escritos sobre pintura, escultura, arquitetura, enfim, né? O nome central chama-se Leo Battista Alberti, e nós vemos aqui claramente o impacto da arquitetura antiga no Renascimento. Estamos numa cidade planejada, em grande parte dependente da arquitetura romana, sim, sendo um batistério, mas temos aí colunas e ornamentos clássicos, enfim, ok? Também nos prédios ao lado do batistério, enfim, ok? Então, o impacto do mundo clássico é muito grande. Eu volto à imagem anterior, que nós não temos aqui, enfim, né?
Por exemplo, ali atrás do Campanile, a estrutura mais clara no centro, a gente localiza ali o Palazzo Vecchio de Florença, que é um tipo de arquitetura bem medieval, meio bruta, feita de pedras pesadas, bem diferente de um tipo de arquitetura clássica que na época se estudava, enfim, que se media, como nós vemos somente aqui. Enfim, okay? E além disso, chave para nós, uma diferença básica com respeito às próprias obras, enfim. Aqui nós temos uma pintura feita a partir de uma perspectiva geométrica, para os pintores, enfim, né? Foi inventado por Brunelleschi, um arquiteto importante, o cara começou basicamente a arquitetura renascentista, e Brunelleschi, segundo as fontes de época, inventou a perspectiva geométrica para os pintores, e como Alberti, Leon Battista Alberti, um letrado, humanista, arquiteto também, enfim, né? Elaborar esse um pequeno livro da pintura, que é o primeiro tratado desde os antigos que sistematiza uma arte da pintura, até então bem pouco sistematizada, utilizando uma ciência, no caso, uma geometria euclidiana, muito simplificada, mas ainda uma geometria euclidiana. Então, Alberti aplica ciência em uma arte. Agora, o pintor, ao invés de pintar intuitivamente um dado espaço, e há pinturas de época, digamos, mais passadas que esta, enfim, agora o pintor podia construir um espaço, um ponto de fuga, uma série de artes, de conhecimentos, para produzir uma pintura com mais segurança do que até então, mais parte de princípios, e também, agora o pintor, segundo Alberti, podia falar acerca daquilo que ele fazia, que é muito importante, típico da cultura grega, que na época voltava aí ao Renascimento, enfim, cultura grega, greco-romana, enfim, que o cara sabe explicar, falar acerca do que ele faz. E vejam, aqui eu falo de artes e ciências, ambas com formas de conhecimento. A arte da pintura, nessa época, era um pouco sistematizada. Eu falei agora há pouco de um livro, o Livro da Arte, de Giannini, que é basicamente um manual de oficina, como preparar isso, como preparar o muro, preparar a tinta, preparar a tela, como os pigmentos, enfim. Agora, Alberti, uns 30 anos depois, está em outro registro. Ele começa a pintura, ó, ponto é isso, linha é isso, ângulo é isso, curva é isso, ele dá os elementos principais dele, e a partir disso ele ensina a pintora a produzir, enfim, uma pintura perspectiva como essa que nós vemos aqui. E depois fala de retórica e outros assuntos, mas, de novo, nós temos aqui ciências e artes como formas de conhecimento. Então, agora temos uma pintura, arte da pintura sistematizada por uma geometria, enfim, ok? Esse é o nosso ponto básico, ciência e arte, enfim, ok? E a combinação disso, Renascimento, está aí a famosa Escola de Atenas, enfim, estamos em pleno Vaticano, nos apartamentos papais, enfim, época de Júlio II, e aí veja, no coração do Vaticano, o mundo pagão. Não temos tempo de falar aqui acerca de paganismo e cristianismo, enfim, então, escritores sacros e profanos, todos juntos, mas enfim. Aqui em 1509 temos já uma pintura perspectiva muito bem resolvida, essa arquitetura aí, uma arquitetura clássica, enfim, né? Se alguém já viu fotos, esteve em Mantova, vejam lá uma igreja que Alberti fez em Mantova, Santo André, aparece justamente a arquitetura que nós estamos vendo aqui, enfim, tem os filósofos, enfim, né? E vejam só que as figuras aqui já são figuras, digamos, vou dizer assim agora, bem naturalistas, muito diversas, eu volto, essas figuras aqui, por exemplo, né? Já falaremos disso, mas aqui temos uma pintura que talvez sintetize grande parte de certas ideias renascentistas, que perspectiva acerca de naturalismo da pintura, enfim, de anatomia, já falaremos disso. E, é claro, uma aproximação entre, não sem tensões entre autores sacros, religiosos, enfim, e autores profanos, pagãos, enfim, né? Uma série de conflitos foram aconteceram nesse período, mas se alguém tiver dúvidas, posso falar depois, enfim, ok? Eu estou bem atrasado, mas vamos lá, vai. Vou acelerar um pouquinho, mas acho que as questões básicas estão mais ou menos colocadas. Vejam, acerca de ciências e artes, aqui página manuscrito pela Francesca, de quem eu falei agora há pouco, volto aqui rapidamente. O pintor que fez isso aqui era alguém do círculo dele, enfim, fez um tratado chamado A Perspectiva dos Pintores. Aí temos uma aplicação de
sistemática exaustiva de matemática geométrica para fins de construir pinturas, no caso aí, como se fazer projetar um palácio, enfim, isso é bem importante. Também ciências e artes, enfim, nessa época, alguns pintores, a começar talvez o Pollaiolo, mas logo depois Leonardo da Vinci, viram anatomias, dissecavam anatomia, faziam dissecações anatômicas, talvez, no mínimo assistiam, enfim, né? Aí estamos vendo uma cópia de um desenho de Michelangelo. É plausível pensar que Michelangelo, lá em 1494, fez anatomias para fins de pintura. E, antes, Leonardo, e vejam, tanto neste caso como aqui, enfim, os artífices estudavam algumas ciências, mas para os seus fins produtivos. Isso fica muito claro nos tratados de Alberti, por exemplo, da pintura, ou então um tratado que se chama Os Comentários de um Escultor importantíssimo, Lorenzo Ghiberti, também do século XV. Enfim, né? Ghiberti fala, inclusive, enfim, né, por 1950, que o artífice perfeito, o escultor, enfim, o pintor, tinha de saber anatomias, enfim, ver anatomias, ver obras de Hipócrates e outros mais, mas só músculos, ossos, de novo, para fins práticos. Um artífice que queria, no fim das contas, produzir pinturas, esculturas, enfim, a vida dele, enfim, ok? E ele é muito claro a dizer o seguinte, das outras coisas de medicina a gente não precisa tanto. Então, o artífice não precisava, de modo algum, estudar órgãos, vísceras, cérebros, etc, etc. Isso era coisa dos médicos. Ainda valia aí aquela separação básica entre teóricos e práticos que vimos naquela gravura de 1503. Mas já começava a haver uma certa aproximação. Agora, alguns artífices começavam a pensar algumas questões de geometria, por exemplo, enfim, né? E esse processo, já veremos daqui a pouco, no século XVI, foi levado adiante de múltiplas formas, enfim, ok? De novo, ciências e artes no Renascimento italiano. Mas, enfatizo, ciências e artes como conhecimentos, ou teóricos ou práticos, enfim, ok? Espero que esteja tudo claro até aqui. Então, falemos rapidamente, assim, de Leonardo, e depois de duas vertentes de arte renascimento italiana, enfim, né, a partir de Leonardo, que são bem importantes para a gente pensar artes e ciências nos termos de época. Leonardo é um cara muito estranho, nascido na metade do século XV, estranhíssimo, uma personagem única lá, difícil de classificar, inclusive dentro daqueles quadros de saberes que nós vimos agora há pouco lá, aquela gravura de 1503, enfim, né? E, claro, ele conhecia uma anatomia, vou dizer assim agora, superficial, de ossos músculos, usando aqui o São Jerônimo. Estamos em 1480, pouco antes de ir para Milão, em Florença, enfim. É claro que ele sabia um pouco de anatomia superficial, estamos vendo de novo o São Jerônimo, o deserto, uma obra inacabada, enfim. Né? Mas sabemos também, daqui a pouco mostrei a imagem, ele estudou anatomia como médico, como filósofo natural, enfim, ok? Que sabia de ossos, de músculos, que sabia de estômagos, corações, cérebros, enfim, ok? E isso é algo curioso em Leonardo, enfim, é que ele, como dizer, ele tentou aproximar tanto ciências e artes, tentou, de fato, identificá-las, e esse era um projeto, digamos, impossível, né? Projeto entre aspas, enfim, ok? Voltemos rapidamente àquela gravura de 1503, vou lá, vai. Veja, isso vinha dos antigos, ali, parte teórica, parte prática, enfim, uma divisão bem marcada pelos antigos conhecimentos ali em cima, que tinham um certo grau de certeza, que eram socialmente mais elevados, enfim, né, mais abstratos, a parte de baixo, e os caras que operavam no mundo, seja lá os políticos da época, enfim, não, seja lá os artífices, enfim, não, pessoas, em geral, especialmente artífices de status sociais inferiores, enfim, ok? E essa divisão era bem marcada, isso aqui é platônico, no fim das contas, enfim, aqui é platônico aristotélico, enfim, ok? E era possível, sim, como o Alberti fizera, como o Ghiberti sugerira, enfim, aplicar algumas ciências de modo simplificado em algumas artes, isso sim. Mas esse é o ponto complicado para Leonardo, não era possível identificar uma com outra. Vejam, um matemático geômetra demonstrava teoremas, um físico explicava as causas das coisas. Agora, um pintor pintava. E Leonardo
que, para fazer suas pinturas, como esta aqui, por exemplo, enfim, ou então esta aqui, Leonardo estudava filosofia natural, ele estudou milhares de páginas cerca de estudos de rochas, estudos de movimentos da água, anatomia, uns 200 folhas no mínimo, enfim, estudou N ciências da época, física, matemática, principalmente, enfim, né? E quis colocar tantas ciências em suas pinturas, a ponto de considerar suas pinturas quase como formas ciências, quase como se fossem, digamos, tratados que demonstrassem concepções científicas da época, enfim, né, concepções de filosofia natural, enfim. Claro que não era possível esse, entre aspas, projeto dele, enfim, não era possível levar adiante, de novo, a ideia de identificar a ciência com a arte nos termos da época. Uma coisa é conhecer teoricamente, outra coisa é conhecer em termos práticos, uma coisa é conhecer para apenas conhecer, outra coisa é conhecer para operar. Fazer uma pintura como essa, enfim. Então, havia uma distinção básica e difícil de romper, e essa é uma pergunta que não se faz por aí, enfim, que eu tenho tentado responder há alguns anos, enfim. Puxa, se era tão bacana, assim, aproximar ciência e arte, por que Leonardo, no século VI, 1509, morreu isolado, sozinho, sem seguidores diretos? Claro que ele foi importante na história da pintura, ele começou praticamente chamado Alto Renascimento, já no fim do século XV, enfim, né? Também ele influenciou, deixou diversos pintores chamados leonardistas, principalmente no norte da Itália. Claro que na história da pintura ele é um cara-chave, claro que sim. Mas essa influência dele, especialmente no leonardismo, é uma influência, digamos, vou dizer assim, de um leonardismo superficial. Não existem manuscritos, de modo, ao longo do século XVI e XVII, que se aproximem do que ele tentou fazer. Não há um seguidor direto nesse sentido, alguém que tentou estudar física, matemática, estudar mecânica no sentido de época, para colocar em uma pintura. Era um projeto, entre aspas, impossível, e, de novo, ele morreu isolado no começo do século XVI e não deixou discípulos diretos. É uma carreira, digamos, estranha, pouco produtiva, deixou pouquíssimos quadros, e uma carreira, entre aspas, meio fracassada. Enfim, opa, como assim, sabe? É um caso único lá naquela época, uma espécie de incógnita, enfim, ok? Interessantíssimo, riquíssimo, mas, de novo, repito, o projeto que ele tentou fazer, identificar ciência e artes, nos sentidos de época, era impossível. Entretanto, enfim, agora, rapidamente, ele, mesmo que ele não publicou os escritos dele, enfim, né, ele é um cara que estava lá, digamos assim, percebendo algumas questões no ar, por assim dizer, in the air, enfim, ok? E aqui eu aponto duas questões importantes acerca de ciência e arte, enfim, nos termos de época, que vem de Leonardo. Nós fomos os primeiros caras a perceber algumas questões, vamos lá, então, enfim. Aqui. Primeiro, anatomia. Estamos aqui em 1479, um desenho maravilhoso de um crânio, que pode ser usado hoje, inclusive, enfim, né, que mostra o Leonardo pensando, literalmente, recortando experiências, um crânio, enfim, né, seccionando um crânio em duas partes, para ver aí as cavidades, etc. Enfim, aqui. Leonardo inventou, entre aspas, uma expressão anacrônica, a ilustração científica. Ele começou a fazer isso nessa época, aí, fim do século XV, mal se desenhava, quando muito se fazia esboços de anatomia muito grosseiros, toscos, talvez com o fim de, no máximo, memorização, enfim, ok? E Leonardo, já no fim do século XV, fazia isso, enfim, né? Também secava, algo que um pintor não fazia. Pintores não tinham interesse em descobrir as cavidades do crânio, por exemplo. Enfim. Ele secou, a N documentos, mas ele secou, abriu corações, estômagos, etc. Enfim, okay? No desenho, quase publicação que ele não fez, enfim, que mostra o Leonardo capaz de preparar uma coluna vertebral, veja a curvatura, e nem Vesalius fez isso, enfim, né? Nós temos aí uma capacidade de mostrar de modo muito claro, inédito na época, enfim, né? Nesse caso, uma coluna vertebral. Ali abaixo, à esquerda, nós temos ali uma vista explodida das vértebras cervicais, quase como um engenheiro, entre aspas, como se faz hoje, um cara com uma capacidade de visualizar inédita, ser único na época, enfim, aqui estamos em 1510 agora. E ele abriu o caminho para
N outros anatomistas, enfim, como Vesalius, por exemplo, em 1553, publicou o famoso Demônios Corpóreos Fábrica, enfim, né? É uma famosa gravura, xilogravura, enfim, né? Aqui uma outra gravura importante, enfim, aqui, mas quem inventou, vou dizer de novo, entre aspas, a ilustração científica, Leonardo da Vinci. E aqui, veja, nós temos ciência e arte em muitos sentidos. Podemos pensar em sentidos de época, então Leonardo queria demonstrar matérias científicas, conhecimentos de ciência da época. O adjetivo científico está lá. Sou contemporâneo, a gente encontra científico em textos de época, enfim, que constitui um pouco diverso, mas enfim. Então, matérias de filosofia natural, Leonardo utilizou a sua arte de desenhar para demonstrar matérias da filosofia natural. Então, temos artes e ciências em termos de época aqui. E, caso queiramos, enfim, podemos pensar arte e ciência em nossos sentidos. Não é problema algum. Nós temos aqui um fólio que trata de matérias científicas, que para nós é bela, para nós é uma obra de arte. Eu já vi esse fólio em um museu, por exemplo, enfim, né? Mas o nosso ponto aqui é arte e ciência de época. Leonardo, com seu desenho, com sua arte de desenhar, com sua capacidade de desenhar, demonstrando de modo inédito, enfim, né, uma estrutura do corpo humano, aí uma coluna vertebral. E ele escreve ali, aqui embaixo, inclusive, olha, em matérias descritivas, enfim, não adianta ficar escrevendo, isso fica muito tedioso. Importante um caso como esse, que é desenhar. Claro que também descrever quais são as estruturas, tem os textos aí, mas enfim, é importante para não perder tempo, não escrever de modo muito tedioso e quase infinito, desenhar. Então, nós temos aqui, de novo, um Leonardo que soube utilizar recursos dele como um artífice, um pintor, desenhista extraordinário, enfim, né? Soube antever, olha, gente, a gente pode demonstrar matéria de filosofia natural desse modo também. Aqui, e aqui vamos ver Salles de novo, uau, sabe? E tratados de anatomia desde então, enfim, são ilustrados, salvo uma outra exceção, enfim, ok? Também só Vesalius. E, claro, não custa mostrar, enfim, no caso da astronomia, isso apareceu um pouquinho depois. As noções de astronomia do século XVI são muito rudes, são esquemas, no caso de Copérnico, por exemplo, esquemas geométricos, ou aquele famoso esquema muito simplificado do sistema solar, concebido por ele, enfim, mas nós temos aqui, por exemplo, os Sidereus Núncios, estamos em 1110, Galileu Galilei, enfim, né, e aqui temos, pela primeira vez, uma representação, vou dizer assim, agora naturalista da Lua, que mostra um Galileu, digamos, atento a demonstrar matérias de filosofia natural, no caso é a natureza da Lua, enfim, utilizando gravuras. Também, vejam, gravuras simplificadas em relação ao corpo lunar. A cartela, nós vemos aí, está muito exagerada, enfim, okay? Mas para fins de demonstrar uma matéria de física. Isso é bem importante, isso é inédito no século XVII, um texto de astronomia, de física, mais precisamente, enfim, né? Texto de física que utiliza gravuras, no caso aqui são gravuras em metal, enfim, ok? Então aqui nós temos também ciências e artes, vejam só, né? De novo, é um tratado de física que utiliza da arte de estampa, enfim, para fins de demonstração. Então também temos arte e ciência aqui nos sentidos de época, e mais do que isso, mais importante também, enfim, né? Aqui nós temos também nos Sidereus Núncios, uma série de estrelas de Galileu, enfim, um breve esquema do telescópio. Galileu foi um cara muito particular lá no contexto dele, em Pisano, foi professor em Pádua durante 18 anos, 1592, 110, ensinava o cosmos antigo, da esfera do Sacrobosco, ensinava Euclides, enfim, professor de matemática, basicamente. E tinha uma oficina em casa, produzia instrumentos, a famosa bilancheta, uma pequena balancinha, um compasso militar, uma regra de cálculo. E ele também produziu, melhorou, implementou o Canonicale, o chamado telescópio logo após, enfim. Então, vejam, é uma questão muito controversa, Galileu sabia, não sabia, a óptica para fazer os instrumentos, se ele fez seu telescópio usando tentativa e erro, não vou entrar nesse mérito agora, enfim. Mas, na época já havia teorias ópticas que explicavam como o telescópio funcionava, e aqui
já apareceu um pouco antes, mas aqui fica bem marcado que nós temos a ideia de um instrumento científico, quase, instrumento para fazer filosofia natural, se mais preciso, enfim, né? E nós temos aqui, vejam, um sujeito que tinha interesse por matemática, era matemático, informação, enfim, por física, queria estar na natureza da Lua, e também por artes mecânicas, para construir coisas. É um personagem único na época. Nas universidades da época, recorda aquela em 1923, os caras estavam lá em cima, físicos, matemáticos, não estavam nem aí com questões práticas, enfim. E Galileu era um cara que tinha interesse por isso. Então, nós temos aqui também, na elaboração do telescópio, de um instrumento, também temos aqui ciências e artes. Um cara que sabia polir lentes, sabia construir instrumentos, enfim, um artífice, Galileu é um artífice, mas também sabia matemática e queria fazer física. Então, temos aqui também ciências e artes, em sentidos de época, enfim, ok? Galileu fazendo telescópio, então o compasso militar, a bilancheta, a balancinha, enfim, ok? E, é claro, depois fazendo seus experimentos também, que é o nosso tópico seguinte. Então, vejam só, enfim, os primeiros anúncios. Para terminar, enfim, né? Estou no finalzinho já, estou um pouco atrasado, mas vamos lá. E vejam, voltando a Leonardo, enfim, Leonardo também tem esse algo muito interessante. Até nós estamos vendo aqui um fórum do Códice de Madrid, Madrid número 1, enfim, né, que está em Madrid hoje. E Leonardo, no fim do século XV, estamos aqui em 1495, 96, enfim, né, fez a primeira sistematização das artes mecânicas, no caso ligadas às máquinas, pela mecânica, ou seja, pela ciência mecânica. A ciência mecânica, até então, que veio do livro apócrifo de Aristóteles, é uma ciência teórica, uma série de problemas teóricos, não tinha relação direta com construção de máquinas. Fazia-se máquinas na época, por tentativa e erro, enfim, né? Elas aparecem um pouco no livro de Vitrúvio, no de arquitetura do Alberto, aquele tratado que eu falei, lá uma descrição de máquinas, são descrições muito simples e qualitativas. Leonardo começou a pensar máquinas de modo mais temático, eu repito, ele primeiro cara começou a sistematizar as artes mecânicas, os conhecimentos para produzir máquinas pela mecânica, pela ciência mecânica que visava explicar como as máquinas funcionavam. Aí o Códice de Madrid, há uma outra imagem aqui, enfim. Temos aqui questões visuais também, Leonardo praticamente disseca máquinas, enfim, mostrar como elas funcionam. Algo inédito na época também, enfim, algo de uma desenhos como esse, uma clareza incrível, enfim, né? Mas nosso ponto aqui, arte e ciência no sentido anterior. Também é desenho, mas eu repito mais uma vez, sistematizar as artes mecânicas pela ciência mecânica. Sistematizar conhecimentos práticos para produzir máquinas utilizando conhecimentos teóricos para entender máquinas. E é uma longa tradição disso no século XVI, como Nicolau Tartaglia, justamente, que foi aquele matemático que eu mostrei uma figura em que ele aparece com as artes liberais, com a feitiçaria, enfim, isso é o Tartaglia, enfim, né? Uma série de autores, de novo Tartaglia, mostrando aí, enfim, o ângulo para dar o tiro certo na torre do príncipe inimigo, enfim, veja, gente, é muito prático fazer esse tipo de ciência, olha, esse tipo de física, matemática para fins práticos, ganhar guerras, etc, etc, enfim, ok? Então, temos o Tartaglia, de novo, arte e ciência em termos de época, aí arte de Bombardieri, arte dos canhoneiros, enfim, né, já pensada utilizando noções de física, geometria, matemática, enfim, ok? Aí o Tartaglia pensando acerca da curva, quase uma parábola, enfim, aprender lá fazer os cálculos corretos para fins de práticos, enfim, né? E claro, foi o Galileu que entendeu isso. E aqui temos o frontispício para terminar os discursos e demonstrações. Vejam, de novo, artes e ciências. Tentar concluir, vai. Vejam, Galileu, botamos Galileu. Galileu foi um físico matemático. Na época, física e matemática eram um pouco separadas. Posso explicar isso daqui a pouco, enfim, né? Mas Galileu juntou física e matemática, você pensar uma física utilizando cálculos e utilizando sua capacidade de construir coisas, construiu experimentos. Por experimentos, eu entendo artifício que se constrói para isolar certas variáveis, enfim, né? Plano inclinado, por exemplo, enfim, né?
Então, veja, ao construir instrumentos, construir artifícios, também utilizou de artes mecânicas. Até então, por exemplo, quando se fazia física, vou dizer assim, a física dos antigos até o Renascimento era uma física feita a partir de experiências. Por experiências, entendam aqui observações mais ou menos corriqueiras de que se extraía algum tipo de concepção causal, geral, enfim. As pessoas viam, por exemplo, pedras caindo, corpos caindo. Então os corpos caem por tal razão, enfim. Né? Agora, diferentemente disso, imagine uma pessoa, enfim, constrói uma bola de chumbo com 10 quilos, outra com 1 quilo, sobe a torre de Pisa e joga as duas se caem juntas. Isso é um experimento. É um artifício que não existe naturalmente, enfim, é feito para comprovar, verificar tal hipótese, enfim, né? Então, experiência e experimento. Nossa língua comum confunde um pouco isso, mas uma coisa é uma experiência, uma coisa é um experimento. Enfim, okay? Então, experimentos vêm de artes mecânicas, vêm de construções de artes mecânicas. Enfim, okay? Então, de novo, aí temos também, ao fazer experimentos, ciências e artes. Hoje, nossa ciência, nossa tecnologia é um resultado disso, de junção de conhecimentos práticos teóricos, N instrumentos, enfim, né, de científicos, por exemplo, e também objetos que no dia a dia, no fim das contas, resultam da junção de ciências e artes renascimento italiano. Isso é bem importante, nesse sentido, no sentido de época, enfim, ok? Que chegam até hoje aqui, enfim, né? E também, no caso desse livro aí, essas outras nossas ciências são ciências úteis também, enfim, né? No caso da primeira das duas novas ciências, ele chama de Scienza dei corpi spezzati, dos corpos comprimidos, enfim, né? Veio a ser nas ciências materiais. E ali começa a ideia de que veio a ser nossa engenharia de novo, aí temos também ciências e artes, no sentido de época, enfim, ok? Então, recapitulando, vejam só, vou voltar rapidamente nas imagens, para concluir, enfim, né, vamos lá, Ok, de certo modo, Leonardo, digamos, entre aspas, fracassou, um grande pintor, desenhista, ícone, merecendo essa cultura, mas intuiu que se podia juntar artes e ciências ao inventar, entre aspas de novo, a ilustração anatômica, enfim, nós temos aqui, ilustrações científicas em geral, temos aqui, enfim, e também intuiu lá no fim do século XV aproximar artes e ciências para fazer máquinas mais e mais e mais sofisticadas, enfim. E eu creio que era mais ou menos isso. Eu vou parar de apresentar aqui, só um minutinho. Como eu faço isso aqui? Opa. Stop presenting. Pronto. Parei, né? Bom, Eduardo. Vocês estão me vendo? Parei, só um minutinho, não fiz. Agora pronto. Agora sim. Então, espero que tenha sido claro. Eu vou tomar um pouco de suco aqui, vamos lá. Questões, por favor, temos tempo, enfim, né? Bom, então, enquanto o pessoal, porque tem um povo separado. Um momentinho que eu não estou aparecendo. Ok. Então, foi claro? Foi claríssimo. Acho que foi muito importante a sua intervenção. Difícil sintetizar tanta coisa, sabe? Eu sempre falo que a gente vive a nossa contemporaneidade, não é, transplantando o nosso olhar para a antiguidade. Eu tento evitar isso. A gente precisa evitar isso, não é? Porque senão, né, o mundo de hoje não foi o mundo de ontem e não será o mundo de amanhã. Né? Então, acho que você deixou bastante claro isso. Até talvez eles tenham ficado surpresos com o apedrejamento do Davi. Exato, é uma cena insólita. Como assim apedrejar o Davi? Por que motivo? Eu tenho um aluno trabalhando com essa ideia, enfim. Ele tenta explicar por que, utilizando conceitos de época. Não havia obra de arte, não existia nem artista, daqui a pouco eu falo disso. Então, e talvez alguma similaridade seja com o que está acontecendo no Black Lives Matter, que é o apedrejamento e o afogamento de estátuas dos sujeitos que ajudaram efetivamente ao escravagismo, né? Sim. Então, resta, inclusive, derrubar o bandeirante aí de São Paulo. O que importa não é a obra, mas é o que ela representa. Exatamente, né? Que é a representação, que eu acho que dá para fazer um certo paralelo, né? Sim, com o devido cuidado, sim.
O Davi, sim, repetindo, foi reconhecido uma obra de exceção, uma grande escultura, mas importava o símbolo da República. O símbolo da Esse era o República. ponto. Isso é importantíssimo. Então, o seguinte, uma coisa que estão me perguntando aqui, porque eu estou recebendo algumas questões Vamos lá, por WhatsApp meu aqui. vamos lá. Você deve conhecer a tradução, né, do Versalhes para o Brasil, né, para o português brasileiro, né? E acho que tem uma outra do Da Vinci em português. O que você tem a Sim, dizer sobre? Porque no italiano tem o traduttore traditori, né? sim. Aquela edição do Versalhes grandona, enfim, de fato é uma edição de um livro só acerca das gravuras do Versalhes, de Sanders O'Malley. Não é uma edição do Versalhes, Essa uma aqui, né? Você edição. tá, né? Exato, é um livro, década de 50, de Sanders O'Malley, acerca das gravuras do Versalhes. Então, o texto Versalhes, que é imenso, não está traduzido em português. Existem traduções em francês, eu acho, algumas online, inclusive, mas não é um livro, digamos, nesse sentido. Enfim, então, o Versalhes não está traduzido, infelizmente. Enfim, ok? Eu fiz uma resenha acerca disso alguns anos atrás, é uma tradução interessante, importante, os autores foram importantes, Sandro O'Malley, enfim. Já falei dele, esse Leonardo, enfim. Mas talvez um pouco antiga, no seguinte sentido. Aí eu vou falar sobre Leonardo, enfim. Aquela edição do Leonardo saiu que há uns 5 anos atrás, enfim, né? Também feita por Sandro O'Malley, chama-se Leonardo da Vinci and Human Body, corpo humano, enfim, né? Primeiro, a tradução feita do inglês para português. Puxa, sabe, italiano, inglês, português. Por quê? Sabe, para que fazer algo Que é essa assim? aqui, não é? Do Da Vinci. Exatamente, sabe? Pô, sabe? Eu li o prefácio, conheço essa edição inglesa. A edição inglesa é boa, é legal, os caras são bons, mas é um pouco antiga já. E eles, os dois autores, da década de 50, livro de 52, separam o Leonardo do artista do cientista com esses termos. Primeiro, ele não foi artista, ele foi um artífice. Por artista, eu entendo uma pessoa que expressa sua subjetividade, expressa as emoções. Esse é um cara romântico do século XVIII para o XIX. Talvez o primeiro artista seja o Goya. O Goya é velho, os desastres da guerra, das pinturas negras. Leonardo foi um artífice, por artífice, entendo um homem lá no século XV, XVI, XVII também, que fazia obras seguindo encomendas e contratos. Leonardo não pintou Mona Lisa porque ele quis, que um cara pagou ele. Ele não pintou para assistir porque ele quis, que o Papa disse, olha, Michelangelo pinta. Então, existiam artistas nesse estilo. É claro que ali, no século XVI, alguns deles, os artífices, tinham uma reputação diferente de artífices do século XIII, XIV, XII, XI. Claro que sim. Em especial Leonardo, Rafael, Michelangelo. Mas ainda eram artífices. Não eram artistas como nós temos hoje. Leonardo também não foi cientista. O cientista é um cara do século XIX, o termo é do século XIX, e é um personagem de instituições públicas, universidades, ou de pesquisa, e já trabalhando com métodos das ciências modernos, bem avançados, com estatística. Esse é um cara do século XIX, século XX. Leonardo era um artífice que tinha interesse em algumas matérias da filosofia natural da época, matemática e artes mecânicas. Então, sabe, o Sanders O'Malley ainda mantém isso. Aliás, até hoje está aí na biografia séria de Leonardo, mas Sanders O'Malley deixam bem claro, eles são meio antigos nesse sentido, e também não definem termos centrais, etc, etc, e falta um pouco de rigor, como eu tenho tentado falar, enfim. Né? Aliás, o que eu falei para vocês agora há poucos minutos, enfim, esse rigor conceitual, isso praticamente não existe por aí, por incrível que pareça. Né? Mas a edição original é bem legal, já usei bastante, e eu não vejo motivo para traduzir Leonardo do inglês para o português. Sabe, para quê? Vai que estava, não sei, copyright free, mas sabe? E a introdução dos tradutores, dos médicos, mostra que eles não sabem nada sobre Leonardo, lamento informar, mas sabe, os caras não têm noção de bibliografia atualizada, nem da própria edição do Sanders O'Malley, que teve sua importância, claro que sim, pode ser usada ainda até hoje. Mas falta ali um pouco de noção, sabe? Por que traduzir um livro da década de 50, do inglês, enfim, com que fins, e qual é o estado da biografia secundária hoje, que é imensa, diga-se passagem, enfim, ok? Então, olha que uma certa reserva para essas duas edições, em especial a Leonardo. Usem, comprem, é interessante conhecer, claro que é importante que se estude, que tenha isso
temos isso disponível? Claro que sim, mas com um certo cuidado. Coisas passadas, enfim, né? É legal que as pessoas comprem, estudem, adoram, mas enfim, né? É importante nós ter a erudição. Ok, estou lendo algo da década de 50, ok, legal, pronto. Mais ou menos isso. Certo. Eu já mostrei a alguns dos meus alunos uma edição, só que eu não vou lembrar o nome agora, porque está num computador antigo, mas aqui, porque ele já está mais antigo. O Códice Atlântico e o Códice del Ok, Volo, ok. só que é uma edição que tem a reprodução de várias páginas e a animação das invenções, tanto mecânicas quanto da descrição do voo. Você conhece essa edição? Não, essa edição não, já folhei as edições da Giunta do Leonardo, isso é uma edição com o Leonardo facsímile, inclusive, que imita os manuscritos, mas essa edição não. Já vi animações também dos exposições ao longo dos últimos anos, mas particularmente essa não. Certo. Não, porque ela é muito interessante, porque ela brota do desenho, não é? Sim, E faz toda a animação, inclusive toda a articulação das sim, asas, não é? É sim, possível de ver ali, e faz a tradução também. Ele desvira, não é, o espelhamento da sim, linguagem, e sim, depois, como é um italiano, não é, complicado, cursivo, então ele passa não é, sim. pelo tipo que a gente possa ler, não é? Olha, Eu o já vi Vinícius. animações, É, desculpa. não, Eu já vi animações, exposições, eu vi a exposição do Códice Leicester em Florença no outro ano, no outro inverno, já vimos animações das máquinas, dos pássaros também, enfim, aqui, mas certo. depois você manda a referência disso aí para dar uma olhadinha, Já eu por mando favor. sim, mando sim. Ok. O Vinícius está perguntando o seguinte: a arte e a ciência continuam apresentando essa relação até hoje, como era nessa época apresentada? E pode-se considerar as obras de ficção científica como um exemplo dessa relação? Vejam, falei agora há pouco aqui, de certa forma, sim. Nossa tecnologia hoje é uma junção de conhecimentos práticos e teóricos. Por incrível que pareça, todo esse nosso aparato tecnológico que nós temos hoje, enfim, né, começou lá nas oficinas de pintura do Renascimento, foi para vocês aqui, Albert, o texto de Albert da pintura, o primeiro texto que aplica sistematicamente conhecimentos teóricos em uma atividade prática, em conhecimentos práticos, enfim, né, fazer pintura, algo muito simples, mas ainda assim, uau, no começo, depois Leonardo começou a sistematizar as máquinas, vimos aqui, enfim, ok? Então, nossa tecnologia vem disso. Aí, digamos, é um ramo possível de ciência e arte. É uma, digamos, lá daquela ciência e renascimento, um ramo dessa é a nossa tecnologia. Seja fazer experimentos, fazer instrumentos, a nossa ciência útil, enfim, né? E sim, a resposta é sim. Arte, vejam, ciência e arte como formas de conhecimento. Sim. Acho que hoje, em geral, quando se fala ciências e artes, de novo, nós não temos como evitar estudos contemporâneos de arte ligada à beleza, formas belas, enfim, ok? Acho que ciências e artes hoje, em geral, estão ligadas a expressar a matéria científica utilizando formas belas, vamos dizer assim. Mas os sentidos são um pouco diferentes já. Acho que o que resta de antigo talvez seja justamente nossa tecnologia, ou eventualmente expressões como a arte de viver, por exemplo. Aqui estamos naquela parte da ética, da política, da filosofia antiga, medieval, renascentista, enfim, a arte e os conhecimentos para o bem viver. Nós temos um pouco disso dos antigos também, mas a arte não no sentido, de novo, de desenhos, pinturas, enfim, ok? Mas eu enfatizo, né, problema algum que nós vejamos Leonardo, arte e ciência, explicitamente com o nosso olhar. Basta dizermos. Por exemplo, peguem uma partitura de Bach, por exemplo. Se bem que você tocar, fazer um arranjo para jazz, tudo bem. Pode ser bem legal aquele Jacques Lussier, aquele pianista francês famoso, enfim, pegar as peças de Bach e arranjar para um trio de jazz. Basta dizer, eu vou fazer jazz. Não era assim que se fez na época do Bach. Basta dizer o que você quer fazer, enfim, tudo bem, assim. Eu quero ser escutado como um cara que pega a barra e arranja com um trio de jazz. Legal, bacana. Agora, se você quiser tocar como na época de bar, estudar tratados de época,
época, pegar instrumentos de época, ao invés de corda Afinação, digital, né? tripa, afinação, é outro mundo. É uma tentativa de, talvez lá se tocava assim. Basta dizer o que se quer fazer. Esse é meu ponto. Certo. Mas voltando à pergunta, enfim, né? Tecnologia, em parte isso vem do Renascimento, conhecimentos práticos, enfim, né? O Renascimento tem por característica valores novos da vida ativa, talvez a vida contemplativa, que é o nosso mundo basicamente, enfim, né? E a arte e ciências, em outro sentido, vale só completar aqui que justamente nossa ideia de arte hoje começou no Renascimento. Essa ideia de obra de arte começou ali lentamente, mas estava no começo, mas só no século XVIII foi consolidada. A ideia de artista começa ali lentamente também, mas artista, digamos, efetivo, eu diria o Goya, no século XIX, mas as coisas começam assim. A ideia de ciência começa ali também, quando nós entendemos, já com o Leonardo, com Tartaglia, com Versalhes, Galileu, Marco, a nossa ciência, com método estatístico, está melhor que eu, Marcos, isso é século XIX, estatística, enfim, né? Mas as coisas começam ali, então nós, de diversos modos, somos filhos daquela gente lá, filhos nos formaram, enfim, com devidas transformações conceituais, enfim. Okay? Diria mais ou menos isso. Espero que eu tenha respondido. Sim. Outra coisa que estão me perguntando aqui é naquela pérola do conhecimento, a filosofia partitio ali, né, a partição da filosofia, Okay? estão Sim. perguntando se não é uma junção um pouco mais elaborada e enriquecida do trivium e do quadrivium. Exatamente. Posso mostrar? Pode. É uma boa pergunta. Então vou complicar um pouquinho o uso de ciência e arte para vocês. Vamos lá, viu? Só um minutinho. Deixa eu compartilhar. Apresentar, ok? Present. Deixa eu abrir aqui. Então vamos complicar um pouquinho. Opa, onde é que eu estou aqui? Present, play. Play slideshow. Quem perguntou, fez uma pergunta correta, importante. Vamos lá. Eu vou fazer assim, peraí. Veja, aqui nós temos, de novo, filosofia, partição da filosofia, aqui parte teórica. Primeiro, isso aqui é uma classificação de origem aristotélica, de fato isso é platônico, enfim, a parte prática e a parte teórica, trabalho por Aristóteles, enfim, okay? Isso aqui é parte teórica e a parte prática. Em geral, ciência, em geral, arte, enfim, ok? Embora os termos podiam ser trocados, enfim, ok? Então, uma classificação, digamos, abstrata, mais ou menos abstrata, isso era diferente, uma classificação abstrata, elaborada na Idade Média, reelaborada na Idade Média por N filósofos, teólogos, isso era uma coisa. Outra coisa era como os conhecimentos estavam institucionalizados nas universidades. Aí as universidades, lá a partir do século XII, em especial as primeiras, em 88, a Bolonha, enfim, né? Elas tinham ciclos de estudos chamados artes liberais, artes, vejam só, mas eram conhecimentos ensinados nas universidades então, enfim, né? Divididos em trivium e quadrivium. Eram estudos preparatórios para faculdades maiores, teologia, direito ou medicina. Eu repito, enfatizo, para quem perguntou, uma coisa, uma classificação abstrata como essa, parte teórica e prática, enfim, metafísica, matemática e física, ética, política, etc. Outra coisa, como isso estava organizado em instituições. Semelhantemente, enfim, né? Isso aqui é uma classificação abstrata também, isso não corresponde a como nós temos isso em departamentos, enfim, ok? Mas voltando. E essa classificação aqui, a base disso aqui, de novo medieval, enfim, né? Que vinha dos antigos por sua vez, tenta justamente conciliar essa classificação abstrata, platônica, aristotélico, enfim, né? Com o trivium e quadrivium. Nós temos também aqui matemática, está escrito aqui matemática, enfim, né? Cujas partes são aritmética, geometria, música, astronomia, integrantes do quadrivium, é o que está escrito justamente aqui. Ok? E o trivium está aqui. Eu não quis falar disso aqui naquele momento, enfim, porque o Reich, aqui o Gregor Reich, faz uma divisão que
nem é tão comum assim. Na parte teórica, ele chama de parte real, que trata das coisas, metafísica, física, matemática, e a parte que trata do dizer as coisas. Alguns autores, como Benedetto Varchi, por exemplo, colocavam essa parte que ele chama de racional para fora. Para fora, como uma espécie de instrumento para a filosofia. E aqui nós temos também gramática, retórica e lógica, constituintes do trivium. Então, respondendo, esta divisão aqui tenta conciliar uma visão abstrata dos saberes, aqueles critérios que eu falei, separação da matéria, precisão e utilidade, com organizações institucionais universitárias da época, enfim, ok? Então, sim e não a resposta, enfim, ok? E mais uma vez enfatizo, alguns autores colocavam o trivium para fora, como um órgão, que é uma expressão que qualifica lá os aristotélicos, que são instrumentos preparatórios para a filosofia. Aí depende do autor, da época, enfim, ok? O Reich optou por colocar o trivium dentro da parte teórica da filosofia. Mas então a resposta é sim e não. Em parte sim, em parte não, enfim, ok? Deixa eu parar de apresentar. Boa pergunta. Deixa eu te perguntar agora uma outra questão, que é uma curiosidade minha. Dentro, acho que do Palácio Spada, em Florença, tem uma obra como chama o pintor que foi até usado no Dan Brown lá, Vede e Trova, o que fez lá a enciclopédia notável dos pintores e escultores. Estou com Versalhes na cabeça, não consigo lembrar o nome do pintor. Sim. Esqueci o nome dele. Caramba. Vede Trova, Cerca Trova é o Vasari, não? O Vasari. Esse é o Vasari, está lá no Palazzo Vecchio. Isso, Palazzo Vecchio. Ok. Lá tem uma obra mural dele, gigantesca, que é essa, né? Vede Trova, né? Que foi usado... É uma das batalhas, né? É uma Isso, batalha... a Anghiari, de Anghiari, eu acho. A Batalha de Anghiari. Né? E sabia que existia naquele mesmo local uma obra gigantesca do Leonardo, que desapareceu. E o Vasari, né, se sabe que era um cara que admirava o Leonardo. E o pessoal não acredita que ele tenha destruído a pintura mural do Leonardo, e acredita que atrás do mural do Vasari tenha a pintura perdida. E aí um estudioso italiano, não é? Acho que uma equipe até multinacional, andou fazendo uns buraquinhos para saber se tinha outra obra, não é? Foi feito todo um trabalho, mas depois o trabalho foi descontinuado, acho que por falta de recursos. E foi introduzida uma pinça que beliscou ao que estava lá atrás, e realmente existe um espaço, e foi tirado um pedaço, e foi analisado o material. E esse material parece ser tinta mesmo, né, de pintura. Você sabe alguma coisa a respeito disso ou não? Sim, eu conheço uma arquiteta que acabou de editar um livro justamente acerca disso. Olha que bacana. Nós estamos no Palazzo Vecchio, eu vou compartilhar a imagem aqui, ok? Nós estamos no Palazzo Vecchio, lá no centro de Florença. Aqui, ó. Military Screen. Ok. Aqui, a Batalha de Marciano em Val di Chiana. Giorgio Vasari, enfim, né, foi famoso pintor, arquiteto, principalmente, mais que um pintor, e sobretudo um grande escritor, escreveu as vidas dos mais importantes pintores, escultores, arquitetos da época dele, enfim, né. Tem uma tradução rolando aí à venda Isso, a tradução da primeira edição de 1550, a uma segunda ampliada em 1568. Você pode dar as dimensões desse painel para o público nosso aqui? Isso aí tem uns 20 metros, 18 metros por 8, isso é imenso. Isso é muito imenso, grande, enfim, ok? Mas, enfim, sabe-se que Leonardo começou a pintar a famosa Batalha Anghiari, em 1505, 6, enfim, pintura comemorativa, uma pintura cívica, para comemorar lá uma das vitórias de Florença, enfim, Anghiari, enfim, não é uma obra de arte, é uma pintura cívica, enfim, ok?
Sabe-se que ele não completou por N motivos, era um cara instável, etc, etc. Deixou lá incompleta, a pintura foi admirada ao longo de décadas, foi copiada, é um desenho famoso que o Rubens retrabalhou no Louvre, e é um famoso painel Dória, que copia a parte central da batalha, etc, etc. Ok? E o Vassaria foi arquiteto lá, chefe do Cosmo Primo, estamos lá em 1560, 70, enfim, ele reestruturou o Salão de Cinquecento, onde, enfim, estava lá os restos da batalha, enfim, né? E essa história é básica, está fresco. Tcheca Strova está em algum lugar escrito aqui, eu não estou recordando agora, enfim, né? E sim, na década de há uns 20 anos atrás, não recordo exatamente como, mas foi feita uma campanha aí para tentar descobrir, olha, existe algo aí atrás? Sim, existe um vão entre esse afresco, um muro e um afresco atrás, mas uma campanha patrocinada pelo prefeito de Florença para tentar descobrir, enfim, mas saiu agora, 2 semanas atrás, um livro, olha, não é nada lá atrás. Nada lá atrás, sabe, sem chance, não sobra coisa alguma da pintura, não li o livro, chama-se Manuela Ferretti, uma amiga de Florença, arquiteta, que trabalha nisso há uns 15 anos já. Então, lamento informar, mas possivelmente não Não há há nada nada. atrás. É uma pena, né? Sim, sim. Todo mundo Prefiro, torcendo para ter uma grande pintura ali atrás. o livro de novo, eu recebi uma mensagem dela agora, que é 3 semanas atrás, finalmente saiu meu livro, enfim, né? Foi ela editora de um livro com N pesquisas. Sim, houve uma campanha para tentar descobrir, a National Geographic pagou, inclusive, enfim, mas, sorry, sem chance. Então, a batalha de enguiada, nada, está perdido. Eu tenho uma hipótese auxiliar, que é o seguinte: assim como na Santa Ceia, que ele utilizou lá um afresco bem estranhoso com gesso, que, Sim, né, aquilo foi se acabando em pouco tempo, inclusive acho que em exatamente, tempo de vida do próprio Leonardo, porque ele era um experimentador, né? exatamente. Ele experimentava novas técnicas. Mas quem sabe também esse grande mural ele não utilizou uma porcaria aqui. Há um autor do século XVI, o Anônimo Gadiano, que fala que diz lá que o óleo que ele comprou para fazer a pintura era falsificado, algo assim. Não recordo bem os Hum, termos agora, mas e que Leonardo, um pouco de pressa, ele quis secar a pintura, colocou fogueiras embaixo da pintura e a pintura derreteu. é. Mais ou menos assim a história, não recordo bem agora. Tem aqui o texto aqui, se alguém quiser posso ler aqui, enfim, né? Mas não era uma técnica de afresco mais ou menos assim, era um muro, coloca uma camada chamada aritio, sobre esse aritio se coloca, se pode desenhar com, né, no século XV, com pigmento vermelho, sinope, ou então, sobre essa sinope, a cada dia colocar uma camada de gesso fino, chamado intonaco, sobre o qual se pintava com têmpera, com pigmento de linhago. É uma técnica rápida. Ou então, preparava-se o muro com esse gesso mais grosseiro, fazia-se um desenho, um cartone, tamanho natural, lá com furinhos, enfim, né? Aí, por exemplo, lá o Adão Michelangelo, enfim, né? Aí colocava-se o gesso fino, apertava-se o cartão contra esse gesso fino, ainda úmido, e com uma espécie de bucha com carvão em pó, batia-se e tirava-se esse cartone e ficava ali um desenho marcado e sobre o gesso úmido se pintava. Uma técnica rápida, que não era uma técnica de um pintor culinário, que era lento, que colocava camadas e camadas e camadas de pintura. Enfim, okay? Então, fez uma técnica própria para o Leonardo, uma arte própria para o Leonardo. Então, ele tentou utilizar outro tipo de modo de pintar e Santa Ceia é uma ruína hoje, enfim, né? A batalha não temos mais também, enfim, né? Tá, uma última questão, né, que eu já estou pedindo aqui para quase fechar. A Mirielle pergunta o seguinte: a arte está presente nas inovações tecnológicas, desenho das patentes e em outras ilustrações essenciais para o entendimento. Porém, parece não ser tão presente quanto foi no passado. Isso é consequência da tendência de compartimentalização do conhecimento, especialização, ou pela mudança de necessidades dos cientistas? Hum,
Deixa eu pensar. Nós não temos mais, vejam, recordando aquela gravura do Gregor Reich, 1503, ou então aquela gravura colorida, o Map of Science 2012, enfim, né? Hoje nós não temos mais critérios, repetindo, para dividir disciplinas segundo utilidade, etc, etc. Enfim, aqui não temos mais isso. É um mundo muito... Temos também uma infinidade de disciplinas a mais do que nascimento, muito mais complexo, enfim, ok? E nesse sentido, é muito mais fácil em relação às disciplinas do que há séculos atrás. Veja, uma questão que você, como físico, conhece, enfim, né? Na época, a física, lá no século XVI, XVII, antes também, era qualitativa, não era permitido colocar matemática na física. O físico explicava as causas das coisas, utiliza uma linguagem, digamos, natural, vou chamar assim, e o matemático meramente fazia cálculos. O físico explicava os porquês das coisas, estrelas, a essência dos astros. O matemático fazia cálculos, media distâncias angulares, por exemplo, para saber a posição dos planetas. Uma lição básica de física e matemática, era quase proibido fazer isso. Aristóteles proibira fazer isso lá nos segundos analíticos, enfim, ok? E o Galileu começou a aproximar, fazer uma física matemática, que foi muito combatida. Como assim? Agora o físico só mede, não busca mais a essência das coisas? Não, o físico mede e faz leis naturais, queda dos corpos, por exemplo. Justamente ali no século XVI e XVII, essa ideia de separação de disciplinas começou a ser colocada em questão, enfim, esse é um ponto importantíssimo, enfim, ok? Mas, é claro, nos últimos séculos também começou uma compartimentização devido à especialização crescente de disciplinas. Hoje em dia, por exemplo, enfim, é muito difícil ser físico e ser biólogo ao mesmo tempo, ser um físico e ser um pianista, por exemplo, enfim, né? Entre outros exemplos, enfim, né? Para quem estuda neurociências, por exemplo, a cada ano são publicados 30 mil artigos de neurociências. Enfim, é inevitável que sejamos especialistas, isso é um ponto importante. Eu mesmo sou um especialista em relação ao Leonardo, por exemplo, enfim, não há outro jeito, enfim, ok? Mas, ao mesmo tempo, é uma questão de interesse de cada um, nunca foi tão fácil esse conhecimento, relacionar conhecimentos diversos, claro que com muito rigor, enfim, ok? Sim, respondendo, acho que temos compartimentizações, sim, institucionais, e vejam, cada disciplina ou cada área de conhecimento tem seus autores de referência, tem seus conceitos, seus vocabulários, suas questões, enfim, é difícil, de fato, um trabalho longo, difícil, juntar física, não sei, digo, dei um exemplo aí, vai, Marcos, física com história da arte, física, não sei, com genética, enfim, né? Então, é fácil e é difícil ao mesmo tempo, mas não temos mais, esse é um ponto importante, compartimentalizações segundo critérios. Temos especializações e também, de novo, dificuldades de estudo e de interesse de pessoas, enfim, ok? Antes de falar acerca de arte e ciência, hoje, enfim, né? Há um tempo atrás, li um artigo bem legal, chama-se Humans as Superorganisms. É uma espécie de ampla apresentação de seres humanos como superorganismos com milhões de genomas competindo entre si, biota intestinal, etc, etc. Interessantíssimo. Enfim, no final, os autores dizem, olha, um texto introdutório, que é longo, enfim, né, com uma biografia imensa, e eles falam, olha, dada o número de conhecimentos envolvidos para estudar esse tipo de coisa, nós como superorganismos, enfim, né, talvez hoje seja importante que existam especialistas em aproximar disciplinas. É quase engraçado dizer isso, mas um especialista é um cara que tem noções gerais e que sabe fazer conexões entre disciplinas. Eu estou me dedicando justamente a isso. Vejam, o tipo de pesquisa que eu faço, mais ou menos assim. Nós temos hoje, eu estudo Da Vinci, Galileu, estudo Copérnico, enfim, Renascimento, basicamente. E o que eu apresentei para vocês rapidamente aqui, ao longo de uma hora e pouco, eu fiz a partir de disciplinas hoje, chamadas História da Arte, da Ciência e da Filosofia. São disciplinas que foram elaboradas, concebidas de meados do século XIX para cá. São lentes, digamos, posteriores ao período em questão. O que eu tenho tentado fazer é o seguinte, são disciplinas importantes? Claro que sim. Resultados importantíssimos. A minha ideia é utilizá-las
utilizar os resultados delas, enfim, né? É aproximá-las utilizando lá aquelas divisões da filosofia do século XVI, e se quer um trabalho conceitual bem sofisticado, enfim, né? Para depois esquecê-las. Eu quero, no fim das contas, sim, usar dados que Leonardo, que histórias da arte dizem, da ciência, mas o meu objetivo é integrar tanto essas ciências para depois esquecê-las. Eu tentar olhar para lá tanto quanto possível. Eu estou uma tarefa já há alguns anos de ser especialista, de aproximar disciplinas que são cada vez mais especializadas. Por exemplo, dar um exemplo para vocês. Lá em Florença, busquem no Google aí, enfim, né? Ao lado do Duomo, ao Campanile, o Campanário de Florença. E ali é um conjunto de relevos feito no século XIV por Andrea Pisano e auxiliares, enfim, né? E esses relevos descrevem as artes que literalmente faziam Florença naquela época. Na parede, na parede oeste, está começa ali com a criação de Adão, a criação de Eva, e depois ali a arte da metalurgia, o Jabal, a figura do Velho Testamento, enfim, na parede sul, lá a geometria, lá a arquitetura, na parede norte a pintura, as artes que faziam Florença na época. As artes liberais, os conhecimentos, as disciplinas produtivas, enfim, né, que faziam Florença na época. A arte no sentido de época. Ok? Essas são esculturas, são relevos, enfim. Então, esses objetos são hoje objetos de historiadores da arte. Tudo bem? Peguem também agora, eu mostrei o frontispicio para vocês, as duas novas ciências de Galileu. Essa ciência dos corpos spezzati, dos corpos espremidos, enfim, né? Depois a ciência da, não sei como ele chama, daquela dos corpos, a cinemática dinâmica dele, enfim, ok? Isso é objeto de historiadores ou filósofos da ciência. Se nós pegarmos vocabulários de época, se pegarmos aquela gravura de 1903 e N outros textos que descrevem divisões de filosofia semelhantes àquela gravura, é muito fácil traçar um arco do Campanile de Florença, do campanário, daqueles relevos, até as duas ciências novas de Galileu. É facílimo. O vocabulário de época está lá. É isso que eu tenho tentado fazer. Colocar o Leonardo no meio. Eu tenho feito um livro catálogo do anatomista, há uns anos falando acerca disso, enfim. E as introduções são acerca disso. Há um arco muito claro aí do século XIV, por exemplo, o Campanile, parte dali, chega até o Galileu, por exemplo. Aí, para isso, eu esquecer filosofia da ciência, história da arte, não, um outro enquadramento conceitual que estava lá, eu tento recuperar o que estava lá. Então, eu estou aproximando disciplinas. É possível fazer isso? É difícil? Claro que é. Mas é possível fazer isso de modo inédito, talvez, até porque temos hoje acesso a fontes, uau, sabe? Então, eu diria o seguinte, respondendo a primeira pergunta, sim, somos compartimentalizados, claro que sim, departamentos, em vocabulários, em questões, claro que sim. Mas temos aí possibilidades inéditas de aproximar disciplinas muito mais do Renascimento. Mais complexo, claro que sim, mas temos possibilidades inéditas. E quanto à arte, talvez como você falou, tanto que eu entendi, a arte, enfim, né, como ligada a algum tipo de representação dela, enfim, né? Talvez não, embora hoje trabalhos, conheço neurociências, por exemplo, um certo detalhe, enfim, não conheço um artigo que não tenha imagens, por exemplo, de cérebros, scans, gráficos aos montes, enfim, okay? Há uma área nova de visualização de conhecimentos, livros acerca disso, enfim, né, que de certa forma aproxima assim, artes, ciências, mas artes hoje, nós, obras de arte, enfim, né, estão hoje um setores muito específicos, talvez, enfim, né, ligados a questões que não são mais questões de laboratórios, enfim, aí talvez não. Não obstante o fato, novo que se usam imagens aos montes em livros de ciências, enfim, né. Taxonomia, até um tempo atrás, durante os anos atrás, eu fazia desenho de botânica, por exemplo. Nessa doutorada não tinha bolsa, então eu ganhava dinheiro para desenho de botânica. Aí sim, ciência e arte, bem simples, enfim, okay? Mas eu diria que menos do que talvez se imagine, não sei, enfim, né? Mas quanto a disciplinas, misturar disciplinas, aproximar disciplinas, nunca foi tão.
interessante de fazer isso, enfim, eu tenho, de novo, minha vida acadêmica está voltada para isso. Sou especialista em aproximar disciplinas. Essa é a minha diversão erudita, enfim, ok? Há uma outra aí, depois eu conto para vocês, mas, enfim, aproximar outras coisas, mas, enfim, em outra palestra talvez falemos, enfim, ok? No processo de visualização de conhecimentos, enfim, ok? Usando matemática, outras coisas, enfim, ok? Mas isso é outra história, bem longa. Espero que eu tenha respondido, enfim, né? Ok, Eduardo, nós já estamos aproximando das 10, então eu vou Sim. terminar. Queremos te agradecer, não é, imensamente. Vamos te deixar aí para umas palavras finais, né? Como os pilotos de aviões fazem antes da queda. As O que eu famosas falo, hein? palavras de caixa preta. Sim. Né? O que eu falo? Vai, talvez eu possa enfatizar esse ponto, aproximar disciplinas, enfim, né? Estamos numa época rica, uma época rica como nunca. Enfim, veja, eu comecei a fazer mestrado em 95, na Unicamp, enfim, né? E naquela época era difícil o renascimento, porque havia poucas fontes disponíveis. Sim, a biblioteca do Unicamp era boa, fontes de tratados de arte, havia muito, enfim, a biblioteca imensa, enfim, né? Era difícil porque havia poucas fontes específicas para o tipo de pesquisa que eu fazia, já Leonardo, enfim, né? Hoje, é claro, é difícil porque há fontes demais. Eu tenho aqui no meu Mac dezenas de fontes de época do século XVI, muitas das quais nunca foram reeditadas do século XVI para cá. Eu posso ler em casa agora. Então, isso é algo inédito. Algo inédito. Claro que tem um sonho para estudar, óbvio que tem os problemas aos montes, universidades, claro que sim, né? Retrocessos aqui e ali, não vale a pena falar acerca disso, mas enfim, né? Estamos em um mundo rico de modo inédito, eu sou um cara bem otimista quanto a isso, enfim, né? E aproveitemos. Não é fácil, não é fácil. Aproximar disciplinas requer muito rigor, claro que sim, mas temos recursos aí, enfim, né? Fabulosos para estudar. Nunca foi tão fácil acessar conhecimentos. Requer, é claro, gastar muito ATP em nossos cérebros, enfim, mas aproveitemos. Por exemplo, aí na biblioteca eu tenho um banco de imagens imenso aqui no meu computador, sabe? Tem aqui, entendo imenso, no caso de livros, mais de 6 mil livros de filosofia, neurociências, evolução. Uau, enfim, né? Monto sistematicamente há anos, enfim, tudo organizado, enfim, né? E um banco de imagens com 45 mil imagens ou mais, grosso modo, de imagens de arte, de modo bem simples, dos antigos até hoje. Então, eu organizo. Eu sou um bibliotecário de mim mesmo, um museólogo, eu posso organizar, sabe, isso, aquilo. E assim que eu conheço, que eu tento justamente fazer conexões entre áreas. Isso podemos fazer hoje com computadores em casa. Você é uma geração parecida com a minha, Marco, sabe? Isso é inédito, isso é de 20 anos para cá. Sabe, a Gallicat, aquele site francês, começou em 94, ele começava a aparecer bibliotecas online, mas foi de 2000 e pouco para cá, enfim, né? Então aproveitemos isso, os recursos novos nós temos, enfim, né, para fazer nossa vida acadêmica rica, aproximar disciplinas, pensar conceitualmente, pensar aproximações cuidadosas, para fim de avançar, levar conhecimento adiante, enfim, né? Eu acho divertido. Eu acho bem divertido, eu me divirto estudando, enfim, né? No caso da palestra que eu fiz para vocês aqui, eu chamo isso de diversão erudita. E eu ganho para fazer isso, é impressionante. Não ganho a fortuna, mas eu ganho para fazer isso. Enfim. Então aproveitem, gente. Aproveitem a época riquíssima em que nós estamos. Sim, cheia de problemas, eu sei, mas uma época riquíssima. Aproveitem, divirtam-se, enfim, né? Estudem. Mais ou menos isso. Eu sou otimista. Ok, Eduardo, Ok? obrigado. Né? Acho que foi Obrigado a todos. uma contribuição muito importante. Na criação do curso de graduação em artes visuais, eu era o diretor de cultura quando eu reuni uma equipe bastante boa de professores de cursos de artes visuais no Paraná para a gente pensar o curso e a gente introduziu duas disciplinas que são esses diálogos interdisciplinares arte e ciência, né, para tentar quebrar um pouco essa coisa monolítica das especializações, Sim. das coisas estanques, etc. Tá? Então, né, para você entender. E os fundamentos epistemológicos na pós-graduação, que é para consolidar aquilo que também a gente está colocando nas graduações, especialmente de física, matemática, química, e muito tardiamente na biologia nossa aqui também, que está entrando agora. Né? Vai ter Sim. uma grande reforma das grades curriculares nossas. Né?
Só uma dica, para quem tiver curiosidade acerca do modo como estudo, enfim, né, passe para seus alunos, Marcos, o link de meu blog, aquele Filosofia do Renascimento que eu mandei para você. Certo, mando Ou sim, mando então, sim. Nós ou vamos então, explorar muito a sua fala nas próximas aulas. e também, se você quiser passar para a minha tese de doutorado, que eu mandei para É, você, ela já não tem está. a pressão conceitual que eu tenho hoje, é claro, não tive tempo de É. terminá-la, enfim, sabe, de terminar um capítulo específico acerca daquilo, Entramos mas, e não entramos nas mesmas águas. tá? Mas, É enfim, é um pouco então, de Heráclito, né? A vida é um pouco Heráclito. então você Tá pode bom. passar para eles, enfim, ok? Qualquer dúvida, Passo. basta me escrever, passe meu e-mail para eles, seus alunos, Sim, gente, que vocês estão aí, escrevam, enfim, peguem o meu e-mail com o seu Marcos, enfim, ok? Estou à disposição para mandar livros, textos, enfim, ok? tá bom. E obrigado por quem agradeceu, enfim, né? Eles estão Tá agradecendo bom? e estão aqui elogiando a palestra, né? Que foi muito, Muito muito boa, obrigado. tá? Bom, gente, antes de finalizar, eu quero pedir o joinha lá no YouTube, né? Essa é a nova linguagem, né? Para quem usa o YouTube, né? Deem lá o OK. E peço desculpas aí pelo começo um pouco desastroso, mas é a nossa primeira transmissão, né? Honrosamente inaugurada aí pelo Eduardo, né? E quero agradecer o canal Gal EPG do The Artes, da UEPG, e ao projeto Interarc, coordenados aí pela professora Josi Ágata Parrilha da Silva e pelo Nelson Silva Júnior, né? Que ajuda aí a integrar, não é, essas ações, né, para o diálogo arte-ciência. Né, tem a Camila, a Thaís, tudo que ajudaram também, né, que é o nosso corpo técnico e também de alunos, né, e estamos aí iniciando nesse ensino remoto e fazer essas transmissões, especialmente utilizando duas plataformas, o Meet e a dificuldade que foi de passar do Meet para o YouTube, né, onde a gente pode ter um público maior, tá bom? Então, quero agradecer a todos, né? Vocês podem, eu tenho que parar a gravação aqui em algum momento, deixa eu só pedir aqui para o meu corpo técnico, é só parar a gravação. Então, boa noite a todos, né? E hasta la vista, ó, a più presto. Boa noite. Boa noite.